Então, aí, na nossa segunda parte, a gente começou a falar um pouco de notação científica, falou de potência de base 10, mostrou como decompor um número, né, e transformá-lo em soma de potências de base 10. Aí no final, a gente falou que ia fazer alguns exercícios de notação científica, um exercício do módulo aí. Então, bora resolver algumas questões do módulo. Notação científica é bem fácil porque ele utiliza potência, então a gente não faz muita coisa não, tá bom? Tem mais contas. Então o raciocínio é baseado em aritmética, mais conta. Então, questão 1 módulo 1, página 117, questão 1, efetua os cálculos. Então a gente tem uma expressão com notação e a gente precisa resolver, transformar em um número, né, para calcular. Primeiro, tem 4 vezes 10 elevado a sétima dividido por 10 ao cubo. Então, primeiro a gente faz o seguinte, pega a potência de base 10, transforma em uma só, utilizando as propriedades e depois multiplica por 4. Divisão de potência faz o quê? Repete a base e subtrai o expoente. Então vai ser 4 vezes 10 elevado a 7 menos 3, que vai dar 4. Coloquei ali para deixar bem claro quando você for assistir que o que eu vou fazer aqui agora no próximo passo é aplicar a propriedade de multiplicação de divisão de potência de mesma base. 7 menos 3, 4. Mais 10 elevado a 4, transformando em número, o que você faz? Se o expoente é 4 do 10, são 4 zeros que tem que aparecer. Então vai ser 4 vezes 10 mil, que vai dar 40 mil. Então isso dá 40 mil, não é isso? Vamos ver a próxima aqui, espera aí um pouquinho. Não, aqui, opção de ponteiro, marca texto, pronto. A próxima, tem um B é igual a 10 vezes 9 vezes 10 elevado a 4. Aí eu vou aplicar uma propriedade, né, associativa, trocar a posição ali do 10 pelo 9 e ficar com 9 vezes 10 vezes 10 elevado a 4, só para eu poder aplicar a propriedade ali de multiplicação de potência. Você faz o que? Repete a base e soma os expoentes. Então vai ser 9 vezes 10 elevado a 5. 10 elevado a 5 é quanto? 100 mil. 100 mil vezes 9 dá 900 mil. Então ali a gente já foi direto ali, a gente pulou aquela parte ali que a gente fez anteriormente. 6 vezes 10 elevado a menos 5 dividido por 10 elevado a 0. Você faz a propriedade ali de divisão. É o de cima menos o de baixo. Então é menos 10 elevado a 5, o expoente menos 5 menos 0, que vai dar menos 5. Então sobra 6 vezes 10 elevado a menos 5. Outra coisa também é que 10 elevado a 0 é 1. Então, na verdade, você tem 10 elevado a menos 5 dividido por 1, que vai dar 10 elevado a menos 5. 10 elevado a menos 5 é como se fosse uma divisão, né? Quando o expoente é negativo, é divisão. Você inverte a base e vira uma divisão. Qual é o inverso de 10? 1 sobre 10. 1 sobre 10 elevado a 5. Então, é 1 dividido por 10 mil. Desculpa, 100 mil. 1 dividido por 100 mil, que aí é só você, questão da vírgula, né? Volta às casas decimais. 0,00001. 6 vezes 0,0001 dá 0,0006. Não é isso? Então, o que complica é só essa questão da convenção ali, mas se você lembrar que expoente negativo é divisão, porque você tem que inverter a base, então coloca os zeros. Olha quantos zeros tem daqui para aqui? 5 zeros, vírgula depois do primeiro zero. E a multiplicação a gente já sabe fazer da forma normal. Isso quer dizer o quê? Que expoente positivo, você acrescenta o zero após o número, negativo, acrescenta o zero na frente, né, antes dele. 8 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a 4. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma seus expoentes. Então, é 8 vezes 10 elevado a 4 menos 1, 3.
10 elevado a 3 é 1000. 8 vezes 1000, 8000. Essa questão, ela vai até a letra F. Eu fiz só até a letra D. Então, os outros dois vocês tentam fazer aí, baseado no que a gente acabou de falar. Outra questão, página 118, questão 3. Determine o resultado de cada expressão com notação científica. Então, a gente vai transformar, na verdade, né? Você vai pegar a operação que aparecer nas opções dessa questão, e transformar em potência de 10, e aí sim operar as potências. Então, a gente tem o seguinte, na letra A tem 0,0007 vezes 5.000. Então, a gente tem que transformar cada um desses valores em potência de 10 e fazer a mesma coisa que fizemos na questão anterior, né? Então, vamos lá. 0,0007 é igual a 7 vezes 10 elevado a quanto? Quantos zeros aparecem aí? 5. Como é antes, né? A vírgula está na frente, então é menos 5. Então, 7 vezes 10 elevado a menos 5. Vezes 5 vezes 10 elevado a 3. 1000, né? 5 vezes 1000 dá 5.000. 3 zeros. Então, o que a gente faz agora? Simplesmente a gente vai multiplicar os números. 7 vezes 5, multiplicar as potências, né? Aí, multiplicação de potência, repete base, soma expoente. Então, a gente vai ter 7 vezes 5, que vai dar 35. 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a 3. Repete a base, soma os expoentes. Menos 5 mais 3 dá menos 2. Então, você vai ter 35 vezes 10 a menos 2. Quando a gente começou a falar de notação científica, eu disse a vocês que o número que multiplica aqui a base 10 não pode ser maior do que 10. 35 é maior do que 10. Então, você vai ter que transformar esse número aí em um número entre 1 e 10. Então, o que você faz nesse caso? É só você movimentar a vírgula. A vírgula está aqui no final, você vai ter que voltar uma vez. Se você voltar uma vez, fica 3,5. 3,5 está entre 1 e 10. O que você faz? Você soma 1 no expoente. Então, menos 3, menos 2 mais 1 dá menos 1. E a resposta vai ser 3,5 vezes 10 a menos 1. Deu para compreender? Se você precisar voltar a vírgula, acrescenta uma unidade no expoente da base 10. Então, menos 2 mais 1 dá menos 1. Vamos ver a letra B aqui. Letra B é a mesma coisa. A gente tem que transformar 1.100.000 em potência de base 10, transformar 0,008 em potência de base 10. Aqui vai ser expoente positivo, aqui vai ser expoente negativo. E a gente vai ter 11 vezes 10 elevado a 5. 11 vezes 10 elevado a 5 vezes 8 vezes 10 elevado a menos 4. Percebam que no primeiro caso eu tenho 5 zero, no segundo 4 zero, então o expoente da base 10 está diretamente relacionado à quantidade de zeros que aparecem. Então, multiplica 11 vezes 8 e 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 4. Multiplicação de mesma base faz o que? Repete base, soma expoente. 8 vezes 11, 88. Então, a gente fica com 88 elevado vezes 10 elevado a 1. Menos 5 ou 4, 5 menos 4 vai dar 1. Então, resposta. Aí, a mesma coisa da questão anterior. 88 é maior do que 10. Então, você tem que voltar a vírgula uma vez. Voltou uma vez, acrescenta 1 ao expoente da base 10. 1 mais 1, 2. Então, é 8,8 vezes 10 elevado a 2. Letra C, eu tenho 3 números, mas isso não quer dizer que vai dificultar. Você vai fazer exatamente a mesma coisa que fez nas opções A e B. Transformar os números em potência de base 10 e só então depois fazer as operações. Então,
0,005 é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 4. 6.000 é igual a 6 vezes 10 elevado a 3. 0,0003 é 3 vezes 10 elevado a menos 5. O que a gente faz agora? Multiplica os números, os coeficientes. 6 vezes 5, 30. Vezes 3, 90. E base 10. Somos expoentes porque é multiplicação. Então, menos 4 mais 3 dá menos 1. Menos 1 menos 5 dá menos 6. Foi o que eu acabei de falar, que eu estou só mostrando, né? Então, multiplicando, a gente vai achar 90 vezes 10 elevado a menos 6. De novo, 90 é maior do que 10. Você vai ter que voltar a vírgula, uma casa decimal. Vai ficar 9,0 vezes 10, soma 1 aqui em cima, né? Menos 1 mais 1 dá menos 5, né? Não se esqueça que aí é número inteiro. Então, resposta, 9 vezes 10 elevado a menos 5. Como é vírgula zero, então não tem essa necessidade de você colocar não, mas... Letra D eu tenho 3 valores, 4, desculpa, eu tenho 4 valores, multiplicação e divisão. Então a gente pode fazer o seguinte, primeiro transformar em potência de base 10 e separar o último lá que está dividindo, né? 0,0004. Aí você lembra que é só contar os expoentes, então você tem 8 vezes 10 elevado a 7, vezes 1, vezes 10 elevado a menos 2, vezes 1, vezes 9, vezes 9, vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 5. Então, a gente faz primeiro aí a multiplicação e deixa a divisão por último. Tá bom? Então, vai ficar 8 vezes 1 vezes 9, que vai dar 72, vezes 10 elevado a quanto? Somos expoente, né? Que eu vou fazer agora, eu acabei de falar essa parte, 8 vezes isso aqui vai dar 72. Aqui vai dar quanto? 10 elevado a 7 menos 2 dá 5, 5 menos 3 dá 2. Então, a gente vai ter 72 vezes 10 elevado a 2. Eu posso fazer a mesma coisa agora com o outro. Agora é divisão, né? Agora é divisão aqui. Aí, na divisão de potência mesma base, você faz o quê? Subtrai os expoentes. Então, você vai ter 72 dividido por 4, vezes 10 elevado a 2 menos 5, menos vezes menos dá mais. Isso vai dar mais 5, mais 2, 7. Então, você vai ter 72 dividido por 4, dá 18. 10 elevado a 2 dividido por 10 elevado a 5 vai dar 10 elevado a 7. Não se esqueça que na divisão, você subtrai os expoentes. Como esse aqui é negativo, né, que está embaixo no denominador, você vai ter 2 menos 5. Menos vezes menos dá mais. 2 mais 5, 7. Aí a gente vai ter que fazer o que a gente fez nas outras questões. 18 é maior do que 10. Voltamos a vírgula, uma casa decimal. Voltou uma casa decimal, acrescenta 1 ao expoente. 7 mais 1, 8. Então, isso é 1,8 vezes 10 elevado a 8. Viu que eu falei? Só tem a maioria das questões do módulo referente a essa parte de notação científica, é mais conta, né? E são contas relativamente simples, porque é só a gente contar a quantidade de zero, tiver antes negativo, o expoente, né, ou se tiver depois positivo. Lembrar que quando o expoente for negativo, você está falando de divisão, porque você inverte a base. Aqui tem uma questão, aqui a gente fez lá no início, quando a gente começou, aliás, no final da outra parte, da segunda parte, que é a questão de decompor. Então, a gente tem essa questão aqui. Uma maneira de decompor o número 46.892 é transformá-lo em a soma de potências de base 10, ou soma de notação científica, né? Como é que ele fez isso? Bora ver aqui a letra A. Primeiro eu vou separar. Eu tenho 53.000 agora eu tenho 53.449. Eu tenho unidade, não é isso? Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena. Então a gente tem o seguinte, a gente tem 50.000
mais 3.000, dá 53.000, mais 400, 53.400, mais 40, 53.440, mais 9, 53.449. Aí agora eu pego e transformo cada um desses números em notação científica. E é fácil porque é só contar os zeros. 50.000 é 5 vezes 10 elevado a 4. 3.000 é 3 vezes 10 elevado a 3. 400 é 4 vezes 10 elevado a 2. 40 é 4 vezes 10 elevado a 1. E 9 é 9 vezes 10 elevado a 0, né? Porque não tem zero para a gente contar aí no expoente, então vai ficar dessa forma. 5 vezes 10 elevado a 4, mais 3 vezes 10 elevado a 3, mais 4 vezes 10 elevado a 2, mais 4 vezes 10 elevado a 1, mais 9 vezes 10 elevado a 0. A gente fez a decomposição. Esse aqui é fácil, né? 286 é 200 mais 80 mais 6. 2 vezes 10 elevado a 2, 8. Está errado aqui. Está errado aqui. 8. E aqui 6. Aí fica 2 vezes 10 elevado a 2, mais 8 vezes 10 elevado a... desculpa, 6 vezes 10 elevado a 0. E aí a gente faz. Vamos ver o seguinte aqui. Vamos consertar isso aí. Então, consertei aqui porque estava errado. 286, 2 vezes 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 2, mais 8 vezes 10 elevado a 1, mais 6 vezes 10 elevado a 0. Também repetitiva essa ideia, né? Deixa eu botar aqui o marca-texto que se eu precisar. Tá bom. Então, vamos ver o próximo aqui. 2.176.358. Então a gente separa 2.100.000, 70.000, 6.358. Então só transformando, né, contando a quantidade de zeros, eu vou ter 2 vezes 10 elevado a 6, mais 1 vezes 10 elevado a 5, mais 7 vezes 10 elevado a 4, mais 6 vezes 10 elevado a 3, mais 3 vezes 10 elevado a 2, mais 5 vezes 10 elevado a 1, mais 8 vezes 10 elevado a 0. O último aqui, né? Essa questão tem mais, eu fiz 4, deixei as duas para vocês como exercício aí, de revisão também, né? Mesmo que já tenha feito, torna a fazer. 605.961. Ó, tem um zero ali, esse que a gente vai fazer, ó. 600.000, 5.000, 960, 10. Diferentemente dos outros, né, que tinham todos os algarismos diferentes de zero, você tem um zero ali no meio. O que você vai fazer com ele? Primeiro você vai transformar todos esses que você pode transformar em potência de base 10 e vai colocar o zero no lugar ali, né? Que você tem 6 vezes 10 elevado a 5, que é 600.000. 0 vezes 10 elevado a 4, que seria a parte da dezena de milhar, que como é zero, então a gente botou o zero ali. Mais 5 vezes 10 elevado a 3, unidade de milhar. 9 vezes 10 elevado a 2, a centena. 6 vezes 10 elevado a 1, a dezena. E 1 vezes 10 elevado a 0, a unidade. Então, quando for zero ali no meio, a gente coloca a potência e coloca a multiplicação por zero. Aí tem mais dois aí ainda que foram exercícios para vocês aí. Vamos ver aqui. Página 119. Escreva os números a seguir na forma de notação científica. Bem mais direto, né? Então eu vou dar os valores, a gente vai ter os valores e aí é só contar a quantidade de zero. 4 milhões, 4 vezes 10 elevado a 6. Isso aqui, que número é esse aqui? 1.000,
milhão, bilhão. Então você tem aí 700 bilhões. 7 vezes 10 elevado a 11, né? Não é? Ou é trilhão? Deixa eu ver. Milhar, milhão, bilhão. Então você tem aqui já trilhão, não é isso? O importante é contar a quantidade de zero. Se o zero está na frente, quanto zero você tem aqui? 5. Negativo. 8 vezes 10 elevado a menos 5. Está errado ali. Aqui é 5. Deixa eu ver se a questão é 5 ou é 4. É 5. Eu que coloquei errado aí. Então, 8 vezes 10 elevado a 5. E aqui, 6 vezes 10 elevado a quanto? Quantos zeros? 7. Então, 6 vezes 10 elevado a 7. E esse aqui, negativo, né? Só contar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Calculando na frente 10, né? Então, 2 vezes 10 elevado a menos 10, porque o zero, a vírgula vem antes ali. Então, toda vez que tiver antes, negativo. Negativo também, né? Quantos zeros você tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai dar menos 7 ali. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi eu que coloquei errado aqui na apresentação. São 8 mesmo aqui. Tem um zero a mais aqui na frente. Então é 1 vezes 10 elevado a menos 8. Tá boa de notação científica? Só tem mais uma questão, que é a questão mais elaborada dessa parte, que não é só fazer conta, né? Tem um raciocíniozinho aí. Questão 11 da página 120. Poxa, cadê o nome? Então é uma questão que envolve mais raciocínio aqui, né? Que tem que pensar um pouquinho. As outras eram contas, né? Cálculo, e era só, e não eram contas difíceis, porque mesmo com os números muito grandes ou decimal muito pequeno, a gente sempre contava a quantidade de zeros, então acabava que mesmo sendo conta de multiplicar, a gente só fazia soma ou subtração, né? Dos expoentes ou da multiplicação dos coeficientes. Então a gente tem essa questão. Considere as seguintes expressões numéricas. Aí eu tenho aqui uma A igual a 2 vezes 10 elevado a 5, B igual a 7 vezes 10 elevado a 8 e C igual a 6 vezes 10 elevado a menos 3. Ele pede para você resolver duas expressões, a soma de A mais B e a multiplicação de B por C. Bora resolver as duas aqui. A soma e a multiplicação de potência de base 10. Por aquilo que pareça, o que dá mais trabalho aí é a soma. Multiplicação é mais fácil. Vamos entender por que a soma dá mais trabalho. Porque eu tenho que somar duas notações científicas. E são dois números grandes, né? 2 vezes 10 elevado a 5, 7 vezes 10 elevado a 8. Se, nesse caso, na verdade não são muito grandes, você poderia até efetuar a multiplicação ali, somar e depois transformar de novo em potência de base 10. Vocês entenderam o que eu falei ou não? Então você faria o seguinte, 10 elevado a 5 tem 5 zeros, não é isso? 100 mil.
10 elevado a 8 tem 8 zeros. Então vai dar 800 milhões. Aí vocês multiplicariam, depois somariam esses dois valores e só então depois transformaria em potência de base 10. Vai dar um pouco de trabalho. Principalmente porque se forem números maiores, com expoentes maiores, não daria para fazer isso, né? Então o ideal é a gente aprender a somar as notações científicas. São duas notações científicas, as duas têm expoentes diferentes. Para você somar duas notações científicas, as potências de base 10 tem que ser a mesma. É como se fosse x, se você estivesse somando 2x mais 7x. Você consegue somar, né? 2x mais 7x, 9x. Porém, se você tiver 2x mais 7y, você não consegue somar, porque x e y não são necessariamente iguais, né? Em uma expressão algébrica. Então, o ideal seria que você tivesse ali x e x ou y e y, ou seja, que você tivesse duas potências de base 10 iguais. O que a gente vai fazer então? A gente vai fazer isso, vai igualar as duas potências ali de base 10. A gente vai pegar a menor, que nesse caso é 10 elevado a 5, e vai separar a maior de forma que apareça 10 elevado a 5. Entenderam? 10 elevado a 8 nada mais é do que 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 3. Ó, apareceu 10 elevado a 5. Então a gente vai pegar e fazer isso, separar. 2 vezes 10 elevado a 5 mais 7 vezes 10 elevado a 5 mais, vezes 10 elevado a 3. Essa última parte aqui, ó, é multiplicação de mesma base. Multiplicação de potência em mesma base. Repete a base, soma expoente. 5 mais 3, 8. Então isso aqui, ó, são iguais. Essas duas potências de base 10 são iguais. Então o que eu faço agora, ó? 10 elevado a 5 aqui, 10 elevado a 5 aqui. Então eu vou pegar esse aqui, ó, 10 elevado a 3 e vou multiplicar por 7. Eu vou ter 2 vezes 10 elevado a 5, 10 elevado a 3 é 1000, 7 vezes 1000, 7000. Aí agora eu tenho, ó, 10 elevado a 5, 10 elevado a 5. Então, nesse caso, o que a gente faz? Soma os coeficientes e repete a potência de base 10. Então, por isso que na potência de base 10, na notação científica, se eles tiverem o mesmo expoente, é mais fácil de você somar. Por isso que a gente fez essa parte aqui, ó, de transformar, de colocá-los os dois na mesma potência de base 10. Então, somando, 2 mais 7000, 7002, vezes 10 elevado a 5. Eu tenho aí uma notação científica? Não. Não tenho uma notação científica. Por que eu não tenho? Porque 7002 é maior do que 10. Eu tenho aí? Não, né? Eu não tenho aqui a notação científica. Eu tenho uma potência de base 10. Para ser notação científica, a vírgula tem que estar depois do primeiro número, né? Porque assim eu garanto que ele é menor do que 10. Então, na verdade, eu tenho que movimentar essa vírgula 3 vezes aqui, ó. 1, 2, 3. Se eu movimento 3 vezes para a esquerda, aumento o expoente em 3 unidades. 5 mais 3, 8. Então, a gente tem 7,002 vezes 10 elevado a 8. Entendeu? Foi o que eu falei, né? Por incrível que pareça, a adição dá mais trabalho. Por que dá mais trabalho? Porque eu tenho que garantir que as potências de base 10 sejam iguais. Se elas forem iguais, soma só os coeficientes aqui. Na multiplicação é mais fácil, né? Você multiplica o número pelo número e a potência de base 10 pela potência. Então, se eu faço B vezes C, eu vou fazer 7 vezes 10 elevado a 8 vezes 6 vezes 10 elevado a menos 3. Você vai fazer 7 vezes 6, vai dar 42. 10 elevado a 8 vezes 10 elevado a menos 3. Que é só você somar os expoentes, né? Porque na multiplicação de potência, você soma expoente.
8 mais menos 3, ou 8 menos 3 dá 5. Então fica 42, 7 vezes 6, 42, vezes 10 elevado a 5. Mesma coisa, ó. A vírgula, vou movimentar uma casa decimal. Então eu vou aumentar o expoente uma unidade. 5 mais 1, 6. Então vai ficar 4,2 vezes 10 elevado a 6. Então a gente acaba aqui a primeira parte da revisão dos assuntos, né? Eu dividi em 3 partes, a parte de potência. A gente vê na próxima semana a revisão de raízes e depois expressões algébricas. A nossa prova vai ser baseada nas listas e nas questões do módulo, tá bom? Então, é melhor a gente aproveitar essa próxima semana para tirar dúvida. A gente vai fazer uma aula online, né, ao vivo, onde eu espero que todos estejam lá, para tirar essas dúvidas que vocês têm. Sei que está difícil, mas vai melhorar. O que eu espero de vocês é que, como é um vídeo, né, na verdade uma apresentação, gravado um áudio em cima dessa apresentação. Quero que vocês peguem e vejam de novo, né, assistam de novo. Vocês têm essa possibilidade. Vocês estão com tempo aí para fazer isso, né? Se a gente estivesse em sala de aula, a gente teria só 2 aulas para isso. Então você tem mais tempo, você pode assistir o vídeo, pausar o vídeo, voltar, ver se compreendeu, repetir a atividade que eu fiz no slide, repetir a atividade do módulo, e aquela atividade do módulo que vocês não conseguirem fazer, me digam que é para eu poder fazer na aula de revisão, né? Eu mandei para vocês a resposta, mas era só para vocês verificarem se estavam acertando ou não. Eu vou fazer todas aquelas questões que vocês tiverem dúvida, mas vocês precisam me dizer quais questões que não conseguiram fazer, que aí eu vou, faço na revisão. Tá bom? Então até a próxima.